Olá, tudo bem? Chegamos no 8º dia, caramba! Olha só quanta coisa que a gente já conversou. Estou muito feliz de você estar aqui, está quase no fim. E hoje vamos conversar sobre coisas importantes, como sempre. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, que Deus abençoe as nossas ações. A igreja, hoje nós vamos falar sobre os diversos ritos da Igreja Católica. Quando Jesus fundou a igreja, começaram os apóstolos a ir por todo o mundo que fala é o mundo conhecido na época, né? Então eles saíram ali para coisas longínquas, né? Que 100 quilômetros para eles já eram muita coisa, e foram pregando o evangelho, né? Por todo o mundo que eles conheciam na época. Então nós tínhamos algumas cidades muito grandes, né? Além de Jerusalém, nós tínhamos Alexandria, que era muito grande, Antioquia, que era muito grande, e aquelas primeiras igrejas, né? E Roma também, tanto que foi onde São Pedro foi morto, foi em Roma, né? Então também Roma eles foram. E aí eles começaram a formar as igrejas. E não tinha um vídeo, né, gravado para que eles pudessem reproduzir a missa. Então, com aquelas estruturas que a gente leu, que São Justino Mártir escreveu, eles foram formando a missa e com alguns ritos diferentes, algumas coisas diferentes. Você vai notar que em alguns ritos, eles usam pão com fermento. No nosso, não pode ser. O pão precisa ser sem fermento, né? Por isso que a hóstia é aquilo, é pão, farinha, é água, farinha e acabou. Algumas usam pão com fermento. Por que nós não usamos pão com fermento? Para evitar de perder partícula, né? Então, o zelo com a Sagrada Eucaristia é muito importante. Então, por isso que não tem a autocomunhão, né? Você não vai, você mesmo se serve. Por isso que nós não temos sempre comunhão em duas espécies, né? Essas coisas são principalmente para evitar de que se perca o corpo de Cristo, né? Que caia no chão, que não seja consumido e tal. Hoje nós temos alguns ritos que ainda permanecem, né? Lá em torno de 1500, eles aboliram muitos novos ritos que estavam sendo criados e pegaram apenas os antigos, né? E até hoje nós temos alguns ritos antigos. O nosso rito é o rito latino, tá? Ou o rito romano, né? Rito latino ou romano. Ele vem desde a época dos apóstolos. Ele foi escrito em torno de 300, né? 300 alguma coisa, ele foi escrito. Mas depois entrou uma época em que as coisas da igreja elas eram escondidas, né, para não escandalizar, né, por aquela questão toda do canibalismo, as pessoas não entendiam. Então começou-se a fazer o mistério, né, começou-se a tirar os pagãos, né, os não cristãos da igreja, para fazer o ofertório, né, a partir do rito eucarístico, né? Então era a missa dos catecúmenos ou dos pagãos, que era até o fim da homilia, e depois começava a missa dos cristãos, né? Então isso tem poucos registros porque eram guardados segredo. E 1300 alguma coisa, quando parou isso, aí sim o Papa foi e redigiu, né, o rito eucarístico latino, que é o que nós temos até hoje, com algumas mudanças, principalmente a oração eucarística número 1. Essa é aquela que vem desde os apóstolos, a oração eucarística número 1. E o rito romano, ele acabou sofrendo uma alteração muito grande na década de 60. Né? Então nós tínhamos a chamada o missal Paulo VI é o novo, né? O outro é o Pio V. E que na verdade era um missal de sempre, né? Era um missal que só reuniu, foi o primeiro missal feito que reuniu as coisas que já eram passadas por tradição. E aí o que aconteceu? Esse aqui é o missal, tá? Essa é a tradução antiga, mas ainda assim mudou pouca coisa, tá?
Com o Concílio Vaticano II, a missa deixou de ser celebrada versus Deus, né, de frente para Deus. Ela foi de frente para o povo, não de frente para Deus. Tá? E isso criou um problema, por quê? Algumas características de todos os ritos o primeiro, as palavras da consagração, né? Tomai, comei, isso é meu corpo, que será entregue, tal, então isso é meu sangue, sangue da nova eterna. Isso estava em todos os ritos, né? Todos eles guardam essa particularidade. A estrutura ali de São Justino também é guardada. E todos eles são versus Deum. O único que se tornou versus populis, né, de frente para o povo, é o latino, após o Concílio Vaticano II, e que criou alguns problemas. Né? Eu estou aqui com a oração eucarística número 1, e o que o padre diz? Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores. Está falando com o Pai, não está falando com o povo, não está falando com a Assembleia. Né? O momento do sacerdote é um momento do sacerdote com Deus. Né? Esse é o Cristo sacerdote, né? O momento que ele está fazendo a oferta, né, do corpo e sangue. Nós as oferecemos pela vossa igreja santa e católica. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Estão falando com Deus. Inclusive, na hora da consagração, ele fala: ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai. Então, toda a oração eucarística, ele está falando com Deus. Ele não está falando com a Assembleia. Só que o padre está de frente para a Assembleia agora. Então, a solução que se achou foi colocar um crucifixo no altar. Tá? Porque antes era versus Deus, está falando com Deus. Então, tinha um crucifixo só para toda a Assembleia, inclusive o padre. E agora nós temos um crucifixo de frente para o padre, né, para o padre poder fazer o momento de oração. Não é a hora de ele orar para a Assembleia, é a hora para orar para Deus. Ele tem que concentrar em Deus. Tá? E depois da mudança, isso não é mais possível fazer versus Deus. É a nossa único dos ritos. Todos os ritos são católicos, tá? Todos esses, né? Óbvio que existe os ritos da Igreja Católica Ortodoxa, né? Outras, mas nós temos 24 igrejas hoje que são ligadas à Santa Sé, que são subordinadas ao Papa, né? E temos alguns ritos diferentes. No Brasil, nós temos o rito latino alexandrino, né? Que eu falei que a Alexandria é uma das igrejas primitivas, o rito caldeu, antioquino, armeno e bizantino. Um rito bizantino tem ali na Nossa Senhora do Paraíso, ali no Metrô Paraíso, tem uma igreja que tem um rito bizantino muito legal de se visitar, eu aconselho que você vá. Tem também rito armeno, eu sei que tem em São Paulo, os outros eu não conheço. Se alguém souber e puder me falar onde tem desses ritos para assistir, que eu acho interessantíssimo, seria muito bom. E esses todos são presentes até hoje, né? Normalmente, como eu falei, versus Deus é um pouco diferente, você não vai estar acostumado, óbvio, mas eu acho muito interessante porque isso mostra unidade, né? Fazemos de forma diferente, mas todos comungamos do mesmo corpo e mesmo sangue de Cristo, tá bom? Grande abraço. Quando você for rezar hoje, quando você for comungar, lembra dessa tradição apostólica, né, dessa igreja que ela diverge em muitas coisas, mas que vem fazendo uma só oração eucarística. E pensa, quem que é aquele santo que você queria estar junto na Eucaristia? Você queria estar junto vendo uma celebração do Padre Pio? Você queria estar junto com Santa Rita na igreja? Né? Então essa tradição que nós trazemos, ela é muito bonita, tá? E aconteceu por isso, porque cada apóstolo foi criando uma igreja diferente e os ritos acabaram ficando assim, tá bom? Grande abraço,
Até o próximo vídeo. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.